Todo mundo fala sobre hábito, né? Como você pode ler mais, fazer mais atividade física. Eu, inclusive, sou uma pessoa que fala muito sobre isso. Mas o que ninguém nunca te falou sobre hábitos que te tornam uma mulher forte emocionalmente. Porque, sim, hábitos são comportamentos e pensamentos repetidos que te formam de uma determinada maneira. Então, tudo que você faz e que você pensa hoje estão te formando para que você seja exatamente como você é. Mas e que tal começar a ter novos hábitos que vão te transformar numa mulher completamente diferente? Tá querendo mudar alguma coisa aí? Então bora pro vídeo. Hello, imbatível! Sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar as suas vidas. E eu quero te entregar hoje aqui alguns hábitos que vão te ajudar a se tornar uma mulher mais forte. Na verdade, esses são hábitos que eu noto que nas minhas alunas aqui, das que são mais resistentes em relação a algumas coisas, resistente no sentido positivo, tá? Que elas são fortes emocionalmente, elas mais apresentam. E aí eu pensei sobre essa questão desses hábitos e decidi trazer aqui para você para a gente conversar, ok? O primeiro ponto é que as pessoas fortes emocionalmente, elas não se abalam tão facilmente quanto com o que os outros pensam sobre elas. Por que elas não se abalam? Porque elas estão muito certas de quem elas são. Elas estão muito certas daquilo que elas querem na vida delas. E se elas estão muito certas disso, por que cagás d'água que eu vou ficar ouvindo uma pessoa que vem lá do quinto dos infernos lucrenar meu juízo aqui, se eu sei exatamente quem eu sou, o que eu quero, qual é o meu propósito, o que eu faço? Então elas ligam muito menos para o que as outras pessoas falam, quando elas estão muito seguras de si. Por isso, elas se tornam muito mais fortes emocionalmente. Todas as vezes que você coloca uma potência muito desmedida, uma potência maior do que as coisas verdadeiramente têm quando os outros falam ou pensam sobre você, quando isso te afeta profundamente, esse é um sinal claro de como que você precisa trabalhar o seu emocional. Do quanto que o seu emocional tá fraco, às vezes debilitado. Porque aqui, dentro de todo esse entorno, ligar muito para o que as pessoas pensam pode paralisar a sua vida. Ah, mas o que as pessoas vão pensar? Meu Deus! E aí você deixa de fazer coisas que você gostaria e passa a fazer coisas que aquelas pessoas acham que seria certo, mas que nem está coerente com aquilo que você quer para si mesmo. Quanto mais forte uma pessoa é, menos ela precisa dar confiança, sabe? Dar trela porque as pessoas pensam sobre ela. Então esse já é o primeiro hábito que você precisa começar a ter aí. Se você é um tipo de mulher que valoriza muito, né, críticas ou que as pessoas falam sobre você, eu já quero te dizer que o que os outros falam sobre você é muito mais sobre eles do que sobre você, tá? Porque é impossível uma pessoa te conhecer tão bem quanto você se conhece. É impossível. Teve um tempo atrás que um cara falou. Eu fiz algum vídeo, não lembro, faz uns anos isso. Eu fiz algum vídeo lá no Instagram e ele falou assim: mais uma falando bosta na internet. Aí eu olhei aquele comentário, só fiz apagar lá e tal, porque era o único comentário que tinha no vídeo. Segui minha vida. Por que aquilo não me afeta profundamente? Porque eu sou psicóloga há 11 anos. Antes de eu ser psicóloga há 11 anos, eu estudei 5 anos de psicologia. Eu fiz, ao longo desses 16 anos, né, de jornada, 5 anos de psicologia, mais 11 anos de carreira, eu fiz MBA, eu fiz especializações, eu fiz cursos, eu estudo diariamente. Qual é a possibilidade que eu tenho, sabendo da minha jornada, de falar bosta na internet, mulher? Eu tava falando bosta porque eu não tava falando daquilo que ele queria ouvir, com certeza. Com certeza, porque se fosse algo que ele fosse me aplaudir, que eu não quero nem que macho fique aplaudindo, que não me interessa, mas eu desagradei de alguma forma. Por quê? Porque eu tava falando, era um vídeo sobre mulheres protagonistas, e a maioria dos homens não querem que mulheres protagonizem, né? Porque quanto mais a gente sai dessa casinha da necessidade de agradar, mais eles têm que baixar a bola. Então isso ofende, né? Os alecrins dourados lá. Então, existe essa consciência que pessoas fortes têm, que é o que é do outro, o que é meu? Por que eu acho que essa pessoa tem razão? E às vezes a gente se ofende muito com o que as pessoas falam, porque já é uma coisa que a gente pensa sobre nós. E se já é uma coisa que você já pensa sobre você, aí você se ofende muito. Por isso que você tem que cuidar do seu emocional. Porque as pessoas mais fortes emocionalmente, elas literalmente vivem a própria vida de acordo com as próprias regras. E não com a regra de outras pessoas. Dito isso, não dê poder para as pessoas sobre você, tá?
A outra questão é sobre reatividade. Sabe aquelas pessoas muito bateu, levou? Eu defendo que você precisa sim saber se defender. Você precisa confrontar algumas vezes, algumas pessoas algumas vezes, tá? Isso é necessário na vida. Até porque as pessoas elas não podem falar pra você assim serem desagradáveis a troco de nada. Às vezes a gente, né, tem que ser um pouquinho mais objetiva. Só que isso não quer dizer que você vai ser reativa, que é aquela pessoa que explode do mais absoluto nada. Porque quando você ou é a pessoa que tudo chora, ou é a pessoa que tudo explode do absoluto nada, você acaba se tornando uma pessoa muito reativa. E quando você é reativa, você é previsível. E aí aquela pessoa, ela tem muito poder sobre as suas emoções. Eu sei exatamente como que eu posso fazer para meter o dedo na sua ferida e fazer você chorar no banheiro. Ou eu sei muito bem como fazer para enfiar o dedo na sua ferida e você brigar, explodir e ser mal vista pelas pessoas, como aquela pessoa desequilibrada, aquela que não tem controle. E isso faz com que você perca muitas oportunidades. Imagina se você é uma pessoa extremamente reativa no seu trabalho. Qual é a chance de você alcançar níveis maiores se você é uma pessoa que tudo chora ou tudo grita? Que você não sabe bater esse crivo, sabe? Respirar e dizer, cara, eu preciso responder isso aqui com assertividade, calma, né? Sem me desequilibrar de uma certa forma. Porque uma coisa eu aprendi que a gente está sendo constantemente observado. As pessoas estão nos observando. Antes de chegar a oportunidade pra gente, as pessoas sondaram, falaram o nosso nome. E aí, como é que você quer ser vista e lembrada? Porque isso faz parte também de você entregar o controle da sua vida para outras pessoas. Não entregue o controle das suas emoções para ninguém. Eu sei que tem hora na vida em que a gente fica assim furioso, né? Só que dependendo do contexto, a gente precisa segurar a onda, vai no banheiro, respira, lava o rosto, mas não entregue o poder das suas emoções para ninguém. Um outro hábito de mulheres muito fortes emocionalmente é simplesmente elas cumprirem o que elas falam para si mesmas. Eu acredito fortemente que essa aqui é a base da autoestima, é você ser fiel àquilo que você diz que quer fazer, que quer ser, que, enfim. Esse é um hábito que eu desenvolvi ao longo dos anos, assim, não era algo que eu tinha muito presente na minha vida. Mas isso hoje é tão forte que eu sinto desconforto se eu vou contra algo que eu já disse que eu ia fazer, sabe? Tipo assim, eu tô gravando aqui vídeo pra você e tem esse bloco na minha agenda. Se tá lá na minha agenda, eu disse que eu ia fazer, eu tenho que fazer. Ponto, acabou. Não existe esse negócio de, hoje eu não tô afim. Como assim? Eu não sou criança pra fazer só o que eu tô querendo fazer, o que é divertido. A gente precisa ter um pouquinho mais de consciência. E isso vale pra tudo. Se você disse que não vai mais aceitar desrespeito dentro do seu relacionamento, e você aceita, você tá comunicando pra cabeça do outro que tá tudo bem ele te desrespeitar, que você vai deixar isso pra lá. Se você fala que não vai aceitar algo, não aceite. Se você disse que ia terminar, termine. Se você disse que ia fazer, faça. Se você disse que ia cobrar, cobre. Se você disse que ia deixar pra lá, deixa pra lá. Seja fiel àquilo que você diz que vai fazer, principalmente em relação aos seus próprios combinados. O quanto que você tem sido constante nas coisas que você disse que ia começar a ser constante. Eu vou dormir mais cedo, vou acordar mais cedo, vou ler mais, vou fazer atividade física. O quanto você tem sido constante nisso? O quanto que você tem, de fato, sido fiel aos seus próprios combinados? Tem muita gente que quer respeito, sendo que a pessoa não respeita nem o que ela fala, pra ela mesma. E isso é muito ruim pra sua autoestima. Não faça isso, porque a sua autoestima ela é o reflexo das suas ações. A força que você busca tá nas suas ações. Todas as vezes que você se empodera, você é muito taxativo em relação àquilo que você tá falando e você é fiel àquilo que você tá falando, é coerente com aquilo, você carimba aqui na sua cabeça uma autoestima mais positiva, que fala, realmente, ó, com a Mariazinha eu não posso brincar não, porque palavra não faz curva. Palavra não faz curva. Falou que vai fazer, faça. Mas é porque eu queria naquela hora, agora eu não quero mais. Então tenha mais cuidado com as coisas que você tá falando aí. Dia 1º de janeiro eu tô toda empolgada e agora eu vou fazer acontecer. Cadê? A gente tá em março já. Semana que vem já foi embora o primeiro trimestre do ano. E aí, tá fazendo o quê? Existe uma possibilidade de você chegar esse ano de uma forma diferente, ok? Existe muita essa possibilidade. Só que daí é necessário você começar a cumprir esses combinados. Outro hábito, esse hábito aqui pra mim, minha linda, é o top of mind de todos. É o que necessariamente vai transformar muita coisa pra você. Inclusive, eu recebi um feedback de uma aluna minha lá do Protagonize sobre isso que eu achei fantástico. Tolere o desconforto. Crescimento é desconfortável.
Crescimento é desconfortável em qualquer esfera da sua vida. Se você quer fazer qualquer coisa para melhorar e isso não está hoje na sua rotina, no seu dia a dia, você vai ter que lidar com o desconforto de aprender, o desconforto de ser constante, o desconforto de incutir isso no seu dia a dia. Vai ter desconforto. Por que a maioria das pessoas retrocede? Porque elas não querem pagar o preço. Elas não querem pagar o preço de fazer. Elas têm medo do resultado, às vezes, porque isso está muito relacionado ao processo de baixa autoestima também. Mas tolere o desconforto, tá tudo bem. O fato de você se sentir, às vezes, angustiada, às vezes um pouco triste com algumas coisas, você se sentir, sabe? É normal. Principalmente quando você tá num processo de mudança de comportamento, se você quer parar de agradar os outros, se você quer parar de dizer muito não, muito sim e começar a dizer não. Isso vai te gerar culpa. E é normal essa culpa, porque a culpa ela é a incongruência entre a minha crença e o meu comportamento. A minha cabeça tá me puxando para esse lado aqui. Não, você tem que agradar. Você não pode dizer não. E aí o seu comportamento tá dizendo, caramba, eu preciso me colocar em primeiro lugar. Eu preciso desagradar essas pessoas aqui se eu quiser me agradar e crescer aqui. E é normal, isso vai acontecer, esse desconforto. Isso é natural. Aceite, acolha esse desconforto, conversa com ele. O que você tá querendo me dizer? Por que tá tão me incomodando isso aqui? Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas aí da sua própria consciência bem reveladoras sobre a sua mentalidade, tá? Pare de buscar também validação dos outros a todo momento. Comece a confiar nas suas próprias ideias. Por que a ideia do fulano é melhor que a minha? Melhor que a sua, no caso. Por que você acha que a pessoa sabe mais e melhor de você, da sua própria vida, do que você mesmo? Cuidado com essa estratégia de validação, porque ela é uma fuga da responsabilidade. E a responsabilidade foi a primeira coisa que a gente falou aqui. Exercite esse hábito, tá? Exercite o hábito de ser responsável também pelas suas escolhas e não acredite em tudo que você pensa, principalmente sobre você, tá? Porque a maioria das vezes a gente pensa muito na questão mais catastrófica, mais ruim. Porque os nossos pensamentos, eles são vindos das nossas crenças. Se você tem crenças de incapacidade, constantemente você vai se sentir incapaz de fazer alguma coisa, de assumir um desafio, né, de dar andamento num projeto, de assumir alguma coisa diferente, um cargo, um empreendimento, abrir seu próprio negócio. Constantemente isso pode acontecer. A mesma coisa de insuficiência. Eu sempre tô achando que não, eu sempre preciso fazer mais. E você acaba se afundando nisso. Então, esses hábitos aqui que você pode começar a incutir, escolhe um. Escreve aqui embaixo, qual é o hábito que você escolheu agora começar a aplicar aí na sua vida? Porque ele vai te ajudar a se tornar essa mulher mais forte. Não deixar com que as pessoas tenham muita influência sobre você. Não permita com que as pessoas tenham acesso direto a você. Com que qualquer pessoa que fale, ai meu Deus, fulano falou de mim, meu Deus. Cuidado, cara. Porque isso pode paralisar a sua vida assim, ó, no piscar de olhos. Combinado? Reflita sobre esses hábitos, me conta aqui qual que você escolheu agora para começar a colocar em prática e se tornar uma mulher muito mais forte e segura. Me conta aqui que eu quero saber. Um beijo, eu te espero no próximo vídeo.